Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula agora, vamos pôr as mãos na massa e praticar um pouco do que a gente vem estudando, Primeiramente, gostaria de desejar bons estudos a todos, Que vocês tenham paciência, fé, foco, e disciplina, principalmente para a gente alcançar nossos objetivos, Lembrando que está sendo difícil para todo mundo, E o que vai fazer a diferença para a gente realmente é a nossa força de vontade, E positividade. Então, é basicamente isso, tá? Então, nos exercícios aqui em questão, nesse exercício aqui, são 18 frases, para a gente completar com os pronomes interrogativos adequados, esses que estão aí em cima, tá? Where, sempre usado para lugar. Which, significando qual, quando a gente tem opções, escolha. When, quando, Who, para pessoas, quem, What, o que, o qual, depende do contexto. O how, ali em cima no canto direito, é usado para significa como, maneira ou forma. E o why ali mais ao canto, significando porquê, para a pergunta, ok? Então, a gente precisa identificar o que é que está sendo dito na frase para poder usar os pronomes aqui nesse caso, tá? Então, o enunciado lá em cima em negrito diz assim: fill in the gaps with the correct interrogative pronoun, Fill in the gaps seria completa os espaços, com, a correta com o pronome interrogativo correto, tá? Na primeira frase, vejam bem, a gente tem uma pergunta, A maioria de todos aqui são perguntas. Então, veja bem, a frase começa com um verbo did, que nesse caso aqui é um verbo auxiliar, já que logo depois dele eu tenho o sujeito you, e logo depois dele eu tenho o verbo principal, que é o verbo do, o verbo fazer, Então, interessante que a gente identifique aqui sujeito, verbo, e o complemento para que a gente possa utilizar de maneira mais assertiva possível esse pronome, tá? Então, vamos lá. Did you do seria o que você fez ou o que você fazia, já que o did indica passado e ele está à frente do you, sujeito, por ser pergunta, certo? Em inglês a gente sempre tem esse esquema de verbo na frente do sujeito quando indicar a pergunta, tá? Então, did you do é o que você fez ou o que você fazia. Eu vou saber pelo contexto. Quando? Yesterday, ontem, No caso, yesterday afternoon, que seria ontem à tarde. Então, o que você fazia ou o que você fez ontem à tarde, O que você fez seria mais adequado aqui. Então, o que você fez ontem à tarde, o pronome que completa corretamente aqui o que, sim, é o pronome what, que significa, pode significar o que ou qual, nesse caso aqui, o que, Vamos só acertar aqui. Então, what ok. Então, what did you do yesterday afternoon? Não, o que você fez ontem à tarde. Na segunda frase, nós temos aqui were you talking to, Were é o passado do verbo to be no plural, Ele concorda com you, Sempre concorda com you, mas aí no caso quando for you a gente sabe que ele pode ser usado no singular também, You ele tem duas formas, pode significar você ou vocês. No caso aqui é indiferente pra gente. Então, were you talking to at the pub last Friday evening, Então traduzindo aqui, a gente tem aqui were you talking to seria onde, Onde, aliás, onde não, perdão.
como eles falam aqui em talking to, talking é conversar, falar, né? Obviamente você não está falando sozinho. Então seria com quem você estava, porque o were aqui indica passado antes do you, né? Então, com quem você estava falando no pub, né? Na noite da sexta-feira passada, né? Então, com quem, o pronome que nos diz isso é justamente o pronome whose, esse camarada aqui, tá? Então, vamos lá. Então seria whose, vamos lá completar. Whose. Ok. Whose were you talking to at the pub last Friday evening? Ok. Na terceira, are you so nervous today? Então, are you so nervous today seria você está tão nervoso hoje, né? Então eu quero saber o motivo, por que você está tão nervoso hoje. Como é que eu sei? É só fazer a eliminação, tá, gente? Se você pegar aqui os outros pronomes, nenhum deles se encaixa, né? Nem como você está tão nervoso hoje, nem o que, nem qual, nem quando. Então, por quê, né? O motivo. Por que sabemos que é why. Então, vamos logo completar. Why are so nervous today? Ok. Quarta frase. Alguma coisa, né? Does he usually go to work? Veja bem, alguma coisa ele normalmente vai ao trabalho, né? Se eu quero saber, eu falo ele normalmente vai ao trabalho, verbo ir, né? Então tem a ver aqui com deslocamento. Portanto, eu quero saber como ele vai ao trabalho, né? A maneira, no caso, o transporte, né? Então, o pronome aqui que nos remete à maneira, forma é justamente o how, o único que não começa com W, né? Então, vamos lá. Ok. How does he usually go to work, né? Como ele normalmente vai, né? Usually, normalmente, usualmente. Quinta frase. Sim, nós temos aqui was, que é um verbo to be no passado, singular, então foi ou era, né? O que? Your favorite toy, então alguma coisa era seu brinquedo favorito, favorite toy, when you were a child, né? Quando você era uma criança, né? Eu quero saber qual era seu brinquedo favorito quando você era uma criança. Então, como a gente tem opções aqui, né? Aliás, existe aqui a questão da pergunta, mas a gente não tem opções, né? Então fica o what mesmo, né? What was your favorite toy when you were a child, né? Aliás, perdão, nós devemos usar o it sim, porque nós temos a opção, né? A gente não é explícito na frase, mas a gente sabe que existem outras opções, né? Que viáveis de vários brinquedos. Então, o it sim. Sexta frase. Don't you let me get in, né? Alguma coisa você não me deixa entrar. Get in, entrar. Let me get in. Então, por que você não me deixa entrar, né? Porque why, mais uma vez, é quem
nos representa mais uma vez aqui. Why don't you let me get in? Né? Porque você não me deixa entrar. Sétima frase. Have you learned to drive a car? Né? Have you learned? Seria quando você tem você aprendido a dirigir um carro, né? Tem a ver aqui, a pergunta tem a ver, né, com o momento, né? A questão temporal. Então, quando você, né, aprendeu a dirigir um carro, né? Então, quando só pode ser when. Oitava frase. Have you been all this day? Vejam bem, been é o particípio passado do verbo to be. Sabemos que o verbo to be pode significar ser ou estar, né? No particípio passado, estado, sido, né? Então, have you been seria how you have been, né? O pronome que pode ser possível aqui, o único é how, porque torna a frase assim: como você tem estado todo esse dia, né? O dia todo, né? O cara quer saber como a pessoa tem passado, né? Como está o dia da pessoa. Então, como, how. Ok. Nona frase. Film that she love watching. Que filme ela adora assistir, né? Que filme, né? That she love watching, que é assistir. Então, que filme? Como a gente tem a opção mais uma vez, a gente vai usar o it aqui. Aumentar um pouco. Acho que aqui é o suficiente. Which film does she love watching? Ok. Décima frase. Did you dance with a birthday party? Né? Did you dance seria você dançou ou dançava. With, né? Com, at the birthday party. Com quem você dançava na festa de aniversário, né? Birthday party. Festa de aniversário. Quando tem, e a gente tem um pronome aqui, ó, a preposição com, with, né? Então sim, quer saber com quem, qual a pessoa. Então com quem, whose. Perfeito, prosseguindo. 11ª. Does Sonia like doing in her free time? Então, does, porque Sônia é mulher, né? Então o verbo auxiliar para a pergunta tem que ser does. Da Sônia, não, então o que Sônia gosta, né, de fazer no seu tempo livre, no tempo livre dela, in her free time, que ela gosta de fazer. O que? Então, what? Não temos escolha aqui, né? É simplesmente uma pergunta direta, vaga. Então, ok. What? 12ª. Time does she often get up on Sundays? Veja bem, time, tempo, ok? Então, tem a ver com aqui com hora, talvez, provavelmente. Então, time does she, mais uma vez pergunta o does na frente do sujeito she. Often, frequentemente, get up, acordar, acorda no caso. On Sundays, dia da semana, domingo, né? Então, veja, eu quero saber, ó, que horas ela frequentemente acorda, né? Acorda não, levanta nos domingos, né? Wake up, acordar. Get up seria levantar mesmo na cama, tá? Então, que horas? What time does she often get up on Sundays? Então, what time? Para saber a hora, what time is it? Mais uma vez, 2 what.
seguidos aqui. Então, vamos lá. 13ª. Language did he use at speech, English ou French? Eu quero saber aqui, ó, que língua ele usou no discurso. Speech é discurso, inglês ou francês. Como a gente percebe, a gente tem opções aqui, ó, e já está explícito até na frase, inglês ou francês. Então, opções, que linguagem, né? Então, a gente tem que ter opção, a gente tem que usar, obviamente, o which, ok? Vamos lá digitar aqui. Ok. Qual língua? Language, língua, tá? Idioma. Então, 14ª. Computer did you use at home? Veja bem. Qual computador você usou em casa? Qual, né? Eu acho que é o mais viável nesse caso aqui. A gente tá... Poderia ser o where, talvez, né? Onde você usou, mas eu acho que meio vago isso. Eu acredito que o computer did you eu acredito que qual. E aí nós voltamos para aquela ideia ainda das opções. Então, which mais uma vez. 15ª. Old are your cats? A gente sabe que old are, né, normalmente é usado para a idade. Então, how old are your cats? Né? Quão velhos, né, são seus gatos? Querem saber a idade. Então, how old. 16ª. Veja bem, pegando daqui da frase, é o aniversário do seu pai, né? Is your dad's birthday? Então, quando é, né? Quer saber o tempo. Então, quando? When. 17ª. Color are your boyfriend's eyes? Né? Veja bem, os olhos do seu namorado. Que cor são os olhos do seu namorado? Né? What color are your boyfriend's eyes? E por último, is he going to invite to his party? Alguma coisa ele está indo convidar, né, para a festa dele. Então, como a gente tem o verbo going aqui, que dá a ideia dessa questão de deslocamento, então onde ele está indo para convidar para a festa dele. Então, onde? Where. Com isso a gente encerra o exercício, né? Esse exercício gramatical aqui, tá? Muito simples, né? Mas são questões assim fundamentais, né? Pra gente entender um texto, tá? E pra gente encerrar, eu trouxe aqui uma frase, né? J.K. Chesterton, ok?
E a frase do camarada, né, já se inicia com o nosso querido there is, né, existem. Existe, no singular, perdão. Então, there is a great lesson of Beauty and the Beast, né? Lembrando que Beauty and the Beast é Bela e a Fera, certo? O famoso filme aí da Disney, né? Então, existe uma grande lição na Bela e a Fera. That a thing must be loved before it is lovable. Ou seja, a lição é que uma coisa precisa ser amada antes dela ser amável. Se você for pegar assim, parece muito louco isso, né? Mas na verdade essa relação que ele faz da palavra loved, né, que é o verbo amar no passado, com ed, e mais embaixo, ó, lovable, né, que seria uma característica, né, um adjetivo, amável. Já sabemos que existe esse paradoxo, digamos assim, né, entre no próprio nome, né, a Bela e a Fera, onde uma moça humana se apaixona por um animal, né, e que na verdade antes não era um animal. Então, mas mesmo após ele ter, digamos assim, o seu corpo físico transformado, né, ela continuou o amando, né, e essa metáfora, né, que ele traz aqui, que é importante, né, essa grande lição aqui que ele fala, é justamente que a gente valorizar, na verdade, a essência da pessoa, né, o que ela é interiormente, né, já que a gente sabe que a beleza, um dia, ela se vai, ficaremos velhos, né, mas o caráter e as virtudes da pessoa, a personalidade, é o que ficam, né. Então, essa é a lição de hoje, ok? Então, queria deixar um abraço a todo mundo, né? Bons estudos novamente, né? Se mantenham disciplinados, com foco, né? E até o próximo, ok, gente? Bye, bye.